Olá, meninas e meninos, têm estudado muito? Não? Para isso é que existe o canal do Godorico, para vos ajudar a compreender as matérias que vão trabalhando nas aulas com os vossos professores. E desta vez vamos falar sobre um conteúdo que todos os meninos gostam de mexer e manipular. Com esta imagem que está aqui a rodar atrás de mim, certamente já adivinharam do que vamos falar. Querem dar um palpite? Muito bem, acertaram. Vamos então estudar os sólidos geométricos e as figuras geométricas. Podemos encontrar sólidos geométricos e figuras geométricas em qualquer canto de uma rua, numa cidade, num bairro, num campo. Basta só olhar com atenção para encontrar geometria em tudo o que nos rodeia, com as mais diversas formas, cores e funcionalidades. Os sólidos geométricos e as figuras geométricas existem para tornar a nossa vida mais simples, prática e feliz. Mas os sólidos geométricos e as figuras geométricas não são a mesma coisa? Não são a mesma coisa. E podemos começar justamente por aí, esclarecendo a diferença entre sólidos geométricos e figuras geométricas. E para isso, mais uma vez, vamos usar exemplos do nosso dia-a-dia para que possam perceber melhor as diferenças. Um sólido é limitado por um ou mais planos ou superfícies, assim como as superfícies são limitadas por uma ou mais linhas. Mais à frente, neste vídeo, vamos dar nome a essas linhas e a essas superfícies. Um sólido geométrico tem sempre associado a noção de 3 dimensões. São elas a largura ou profundidade, o comprimento e a altura. É a altura que lhes permite ter volume e servir como recipientes para um líquido. Podemos sempre meter qualquer coisa dentro de um sólido geométrico porque tem conteúdo, um espaço que pode ser preenchido. O mesmo não acontece com as figuras geométricas que só têm 2 dimensões e fazem parte de cada sólido. São as superfícies dos sólidos que falámos anteriormente. Não têm altura e por isso não podemos enchê-las com um líquido. Apenas podemos colocar algo em cima, ocupando a sua área. Um prato, por exemplo, não tem capacidade para levar água porque não tem altura, não tem espaço interior como um copo, mas tem uma área que pode ser preenchida com a nossa comida preferida. Na natureza podemos encontrar inúmeras figuras e sólidos geométricos. Basta estar um pouco atento às paisagens que enfrentamos todos os dias. Numa cidade, por exemplo, basta olhar para as formas dos prédios para encontrarmos prismas ou paralelepípedos de diferentes formas e tamanhos, mas com essa forma em comum. Nos telhados das casas podemos encontrar triângulos ou prismas triangulares. Podemos ainda encontrar cilindros ou cubos em outros edifícios. Basicamente, quase que poderíamos cobrir toda a cidade com formas geométricas e cores diferentes. A quantidade de quadrados e retângulos que poderíamos desenhar nas imensas janelas ou nas fachadas de outras construções seria enorme e daria para nos ocupar durante algum tempo. Como já compreenderam, vivemos num mundo geométrico cheio de formas variadas e coloridas. Se olharmos com atenção para as casas de um bairro, para além da forma geométrica muito característica das janelas e das portas, podemos encontrar uma pirâmide quadrangular em cada telhado. Uma pirâmide quadrangular tem na sua base um quadrado que lhe dá o nome. A mesma pirâmide quadrangular pode ser encontrada num dos museus mais famosos do mundo, o Museu do Louvre, em Paris, que é conhecido não só pela sua importância cultural, mas também pela sua forma exterior. Uma pirâmide envidraçada que lhe dá uma aparência muito futurista. E se formos a um porto, onde os navios carregam e descarregam mercadorias para podermos consumir todos os dias? Estas mercadorias são transportadas nestes contentores que todos já vimos e que conhecemos e que têm também uma forma geométrica. É o prisma quadrangular. E há muitos empilhados, pois a sua forma permite que se sobreponham nos portos e nos navios de carga para serem transportados para todas as partes do mundo.
Os navios porta-contentores são capazes de transportar milhares de contentores para todas as partes do mundo com as mercadorias mais diversas. É a forma destes sólidos gigantes que lhes permite ficar bem acamados no navio e não mexerem durante a viagem, mesmo enfrentando tempestades e condições adversas do clima no alto mar. E nas prateleiras de qualquer supermercado, vemos produtos com as mais diversas formas e sólidos geométricos. As mais diversas latas que encontramos expostas são nada mais nada menos do que cilindros. Esse sólido geométrico que é muito particular porque tem uma face que rola e duas que apenas deslizam, como veremos mais à frente. Uma das brincadeiras de crianças preferidas é poder chutar uma bola, sozinhos ou em conjunto. O apelo de uma bola a saltar é grande até para os adultos e não há ninguém que não tenha vontade de dar um chute numa bola quando ela salta à nossa frente. Também aqui temos um sólido geométrico, a esfera, que tem uma superfície apenas e que é circular e rola em qualquer posição. Vai, chuta, 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 vai, chuta, chuta. As superfícies dos sólidos geométricos podem ser de dois tipos. Superfícies planas. Se colocarmos o sólido num plano, ele apenas pode deslizar se for impulsionado. E superfícies não planas ou curvas que permitem rolar se colocarmos o sólido num plano. Os sólidos podem ter só superfícies planas, só superfícies curvas ou superfícies planas e curvas ao mesmo tempo. Neste caso, podem deslizar e rolar, dependendo da superfície que está em contacto com o plano em que se coloca. Utilizando esta classificação, podemos então organizar os sólidos geométricos em função das suas superfícies. Todos os sólidos que deslizam e não rolam contam apenas com superfícies planas e cada superfície, como já vimos, tem uma forma geométrica que pode ser igual ou diferente das restantes. Só com superfícies curvas temos a esfera. É um sólido muito particular, pois a sua superfície rola sempre em qualquer posição. E finalmente temos os sólidos que combinam as superfícies curvas e planas ao mesmo tempo. Se estiverem colocados com a superfície plana, apenas deslizam, mas rolam se os colocarmos com a superfície curva ou não plana. São estas as três classificações que podemos fazer em função das superfícies. Vamos então conhecer os nomes dos sólidos geométricos mais conhecidos e utilizados. Temos a pirâmide, a esfera, o paralelepípedo, o cubo, o cone e o cilindro. Comparando cada sólido geométrico com objetos do dia a dia, podemos encontrar uma pirâmide numa tenda de campismo. A esfera pode ser encontrada em qualquer bola. Qualquer caixa se assemelha a um paralelepípedo. O cubo mágico foi buscar o seu nome justamente ao sólido geométrico que lhe dá a forma. O cone pode ser visto num delicioso e refrescante gelado. E o cilindro pode ser visto em qualquer lata de refrigerante comum. Há uma diferença fundamental que nos permite distinguir os prismas das pirâmides. As pirâmides e o cone têm um bico e uma base, ou seja, se os virarmos ao contrário, eles caem porque o bico não serve de base para os suportar. Os prismas, pelo contrário, têm sempre duas bases opostas iguais. Podemos colocá-los numa base e depois virar ao contrário e colocá-los na base oposta que se mantém sempre de pé, pois a superfície é igual e sustenta o sólido da mesma forma.
É uma boa forma de os distinguirmos. Se contornarmos as superfícies de cada sólido geométrico, obtemos figuras geométricas. Ao contornar as faces de um cubo, obtemos um quadrado. As faces de um paralelepípedo são retângulos. Nas pirâmides podemos encontrar triângulos e no cilindro encontramos o círculo. Todos os sólidos geométricos, com exceção do cilindro, têm três características que os diferenciam dos restantes. As faces de um sólido são as superfícies que lhe dão forma e que se traduzem em formas geométricas. Neste sólido, o cubo, podemos contar 6 faces. As linhas que delimitam essas faces chamam-se arestas. O cubo é constituído por 12 arestas. Cada aresta é unida por um pontinho que a inicia e termina. Chamam-se vértices e no cubo contamos 8. Utilizando estas características, conseguimos diferenciar os diferentes sólidos, contabilizando o número de faces, arestas e vértices que os tornam únicos e particulares. E pronto, ficámos a conhecer os sólidos geométricos mais importantes e as figuras geométricas que lhes dão forma. Daqui para a frente, vamos estar mais atentos à nossa volta para ver os que podemos encontrar no nosso dia-a-dia. E como já sabemos os seus nomes, desafio os meninos a tirarem uma fotografia na rua ou dentro de casa de um sólido geométrico ou de uma figura geométrica que encontrem e lhe darem o respectivo nome, claro. Podem enviar as fotos para o mail que eu vou deixar na descrição do vídeo e eu prometo que irei incluir as vossas fotografias no próximo vídeo do canal. Fica o desafio. Estou à espera das vossas fotografias. Até lá, fiquem bem, tirem muitas fotografias e pensem o que seria do nosso mundo sem formas geométricas. Beijinhos e abraços.